Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com as novidades, notícias do Vascão. Enquanto o Vasco não tem jogos oficiais, vamos ter aí um jogo treino nesse próximo sábado, vamos falar disso e também do amistoso contra o América Mineiro, que deverá acontecer nos próximos dias. Também vamos falar aqui da saída do Rossi, que pode ir para o Goiás, amigo. Hoje vai acontecer uma entrevista também muito importante lá em São Januário do nosso presidente Pedrinho. Será que ele vai falar tudo? Será que ele vai falar sobre como está a sua relação com a SAF do Vasco, a CSS7 Partners, tudo isso e muito mais agora para vocês, reforço caseiro. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Se você não está inscrito lá no meu segundo canal, dá uma moral lá, cara, no meu novo canal Showball. Tô colocando vídeo lá direto lá. O último vídeo que eu fiz, eu falei de jogadores que foram revelados por grandes clubes aqui no Brasil, mas que não deram certo, se perderam totalmente nas suas carreiras. E entre eles eu falei do Lucas Santos, lembra dele? O baixinho Lucas Santos, que foi revelado pelo Vasco. Pois é, você sabe onde é que esse cara tá? Como que foi a carreira dele? Pois é, tá lá no nosso vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixado. Se você puder ir assistir nosso vídeo, se inscrever lá no canal, vou agradecer demais. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 15 mil inscritos lá no nosso novo canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para o nosso vídeo. O Vasco fará um jogo-treino nesse próximo sábado, às 4 horas da tarde, contra o Volta Redonda, em São Januário. Ainda não sabemos se talvez esse jogo-treino vai ter algum tipo de transmissão aí, talvez na Vasco TV, por exemplo, mas o que se sabe é que o Vasco vai fazer esse jogo-treino, já que o Vasco só vai entrar em campo oficialmente no próximo dia 14, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Com certeza é um adversário que será muito chato aí, mas o Vasco tem que fazer a sua parte, que é treinar, resolver aí os problemas que estava tendo nos últimos jogos, que teve nos últimos jogos, principalmente contra o Nova Iguaçu, para que jogue bem contra o Grêmio e que dê uma resposta já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente parece que mais reforços não deverão chegar ao Vasco, porque não se fala mais nada, né? O Vasco nem diretor executivo tem, precisa agilizar a questão de reforço, mas infelizmente a diretoria do Vasco, mais uma vez, mostrando toda a sua lentidão. Mas voltando no assunto aqui dos jogos, além desse jogo aí, treino que deverá acontecer no próximo sábado contra o Volta Redonda, o Vasco já tem um acordo também para a disputa de um amistoso contra o América Mineiro no próximo dia 6, também em São Januário. O presidente aí da SAF do América Mineiro, que se você não sabe, também é SAF, né? O clube se transformou em Sociedade Anônima de Futebol. Ele confirmou que já está bem adiantado, sim, esse amistoso com o Vasco, que deverá acontecer. O América Mineiro que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco aí vai tentar se preparar contra um adversário muito mais forte do que o próprio Volta Redonda, que será esse primeiro teste já nesse final de semana. Torcemos aí para que o Vasco consiga corrigir os erros, que vença bem, principalmente o jogo do América Mineiro. Eu acho que sim, esse jogo contra o América deve ter algum tipo de transmissão aí no YouTube ou algum outro lugar, eu acho que deve ter sim, porque é um amistoso preparatório contra um time que outro dia estava na Série A do Campeonato Brasileiro, estava jogando Sul-Americana, deu um trabalho danado aos clubes grandes lá no Campeonato Mineiro nessa temporada. É um bom teste sim para o Vasco. Como eu falei nos dias atrás, eu preferiria que fosse contra um time da Série A. Esse time poderia ser o Corinthians, mas o negócio melou totalmente e não houve avanço na possibilidade de ter esse amistoso. Mas vamos torcer para que o Ramon Dias tenha corrigido muitos erros do time do Vasco, que ele faça um time diferente, porque o esquema tático do Vasco com 3 zagueiros deu muito errado, cara. Mas eu acredito que ainda vai ser o esquema que ele vai escolher, porque não temos tantas peças de qualidade assim para ele mudar drasticamente o time do Vasco. O time é muito mal montado, foi muito mal montado anteriormente pelo próprio Paulo Brax e para terminar o serviço o Alexandre Matos arrebentou de vez com o elenco vascaíno. Deixa aí nos comentários o que você acha desses dois amistosos. Primeiro um jogo treino, né? Não é amistoso, é jogo treino contra o Volta Redonda e o amistoso contra o América Mineiro. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco lançará uma camisa em homenagem aí ao Roberto Dinamite. Essa camisa seria em alusão ao título de 1974 e, de acordo com as informações, a camisa preta, a camisa de jogo do Vasco, feita pela capa, será em homenagem a essa camisa, né? O Vasco já fez inúmeras homenagens a esse título de 1974, inclusive a última camisa de jogo que teve essa homenagem foi aquela da pênalti lá nos anos de 2010 e 2011,
onde o Vasco foi campeão da Copa do Brasil vestindo aquela camisa com um modelo semelhante, né, com a gola muito semelhante à de 1974. Com certeza, se vir dessa maneira, vai ser uma camisa que vai agradar e muito ao torcedor vascaíno, mas eu acho que vai ser muito mais do mesmo, né? Eu esperava algo um pouco melhor da capa, já que pode ser, quem sabe, o último ano de capa no Vasco. Poderiam ir fazer um design aí, talvez, um pouco mais criativo pro torcedor, mas é justo assim essa homenagem, já que recentemente o Vasco é saco de pancadas, não vem ganhando títulos aí, só resta fazer homenagem aos títulos do passado, né? Não é isso que eu gostaria de ver dentro do clube, gostaria de ver um clube renovado, ganhando novas conquistas, tendo novos títulos aí na sua história, mas infelizmente parece que o Vasco esqueceu de jogar futebol já há alguns anos, né? Como todo mundo sabe. Infelizmente, essa é a nossa realidade, somente fazer homenagens a títulos lá de 1900 e tarará. Bom, pessoal, hoje o Pedrinho irá conceder uma entrevista coletiva à imprensa e essa entrevista está marcada para as 3h30 em São Januário e terá transmissão aí da Vasco TV. Possivelmente, essa entrevista deverá ser para falar sobre o potencial construtivo de São Januário, a reforma de São Januário, que está bem adiantada, né? O Pedrinho já está tentando agilizar o mais rápido possível essa votação lá na Câmara dos Vereadores, já teve uma primeira reunião e possivelmente deverá acontecer em breve a aprovação aí para que o Vasco tenha, enfim, a reforma, tão sonhada reforma do seu estádio. Mas o torcedor também quer saber do Pedrinho como está a relação dele com a CSS Partners. Não sabemos se ele irá falar sobre isso na coletiva de hoje. Torcemos que sim, né? Que seja um ponto tocado pelo Pedrinho. Não sabemos se ele talvez vai estar ali induzido a não falar sobre isso, né? Pode ser que talvez a SAF do Vasco proíba o Pedrinho de falar desse assunto, mas na minha opinião é um assunto de extrema relevância para a gente saber como que estão as coisas dentro do Vasco. Porque por fora, para o torcedor, parece que tudo está destruído dentro do Vasco, parece que tudo está arrebentado. Não é de se duvidar que esteja assim, mas o trabalho aí da CSS Partners é patético, é ridículo o que a empresa norte-americana está fazendo e com certeza a lentidão, a falta de comando, a falta de escolha, a falta de escolhas mais agilizadas, com certeza eles erram muito mais do que acertam. Infelizmente o Vasco está na mão dessas pessoas, né? Não sabemos o que irá acontecer com o nosso clube. O torcedor via no Pedrinho uma esperança do Vasco ter um pouco mais de voz, do Vasco poder lutar um pouco mais pelo futebol, mas infelizmente o associativo só manda em 30% e a SAF não tá nem aí, tá cagando e andando para esses caras, né? E o Pedrinho vai dar essa entrevista coletiva e esperamos que ele fale algo relevante aí para trazer informações importantes para o torcedor. Bom, e fechando o nosso girão de notícias, o Vasco subiu aí o garoto, o meio-campista Lucas Zuccarello para os profissionais. O Ramon Dias está fazendo um período de testes com o garoto e possivelmente pode ser que ele, quem sabe, seja relacionado para jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem tendo muita escassez aí de reforço, não temos possibilidade alguma de contratar nenhum nome, porque nem especulação a gente está tendo mais, cara, porque realmente acho que a diretoria do Vasco não está buscando mais reforço para o time, apesar do Lúcio Barbosa ter confirmado que iria contratar reforço, mas o que se vê é que o Vasco não demonstra que irá contratar reforço. E além do mais, cara, tá demorando já um tempão para tentar fechar aí a contratação do diretor executivo. Quando demitiu o Alexandre Matos, o Vasco já tinha que ter em mente quem seria o possível nome, cara. Se especula alguns nomes, mas até agora nada concreto, né? Enquanto não contratar um diretor executivo, acho que será praticamente impossível do Vasco trazer reforço. E o Ramon Dias, que semanas atrás teria sido cobrado pela CSS Partners por não dar chances a garotos da base, se vê aí na possibilidade de subir alguns jovens jogadores. O Lucas Zuccarello é uma promessa que veio do esporte para a base do Vasco, tem apenas 17 anos. Sinceramente, eu não faço ideia como que é o futebol desse jogador, fala que ele é muito bom de bola, mas o que a gente viu na Copa São Paulo foi que a base do Vasco um todo, nessa safra atual, é muito fraca, né? Não sabemos se o jogador vai desenvolver. Esperava mais disso também do Ramon Dias, que ele fosse desenvolver mais garotos da base, mas que infelizmente parece que não é o feitio aí do nosso treinador, parece que não gosta tanto assim de trabalhar com jovens jogadores, tanto que muitos jogadores aí da base não tiveram oportunidades nessa temporada. Bom, e falando também de saídas, né, o Goiás negocia a contratação do atacante Rossi. A negociação estava bem avançada de acordo com o Esmeraldino.com, mas teria dado uma segurada após a demissão do técnico Zé Ricardo. Esse treinador teria pedido a contratação do Rossi. Não sabemos ainda se o Goiás vai manter o interesse no Rossi, né? O Rossi já é um jogador que não será utilizado aí pelo Ramon Dias, de acordo com as informações. Ele e também o volante De Lucas seriam dois jogadores que estariam aí na lista de jogadores negociáveis pelo Vasco. E até agora não sabemos se o Vasco vai desfazer do Rossi, que tem contrato, renovou seu contrato,
Não sabemos se o Vasco irá vender o Rossi, se vai emprestar ou se vai rescindir o seu contrato. Anteriormente, o Santos também é um outro clube que demonstrou interesse no Rossi. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de saída do nosso atacante, que possivelmente pode jogar a segunda divisão aí pelo Goiás ou quem sabe, talvez pelo Santos, se o Santos intensificar as conversas pelo atacante. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.